Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus Ele tem nos concedido, e nós está mais um trabalho aqui na casa do Senhor, para glorificar e bendizer o seu nome. Amém? Nós fizemos uma leitura nesta noite, no próximo início do trabalho, no livro de Daniel, no capítulo 6, onde fala-se a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6, verso 1. Você que tem Bíblia, meu amigo, ouvinte, irmão amado da palavra do Senhor, abra a sua Bíblia para nos acompanhar nesta noite. Diz assim a palavra: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais este presidente desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa. Deus amado, ouvinte, nesta noite, Senhor, tua palavra, Senhor, foi falada, Senhor, está sendo pregada, porque nós cremos assim, Senhor. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, trabalha, opera, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por tudo. Passagem bastante conhecida, fala do profeta Daniel, o profeta que revelou a Nabucodonosor, aleluia, o profeta que ali deu livramento também àquele povo pagão, porque o rei ia mandar matar todos os videntes, todos os adivinhadores, onde Daniel, por intermédio de Deus, deu livramento também àquele povo e àquela nação. E Daniel revelou o sonho do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que aquele sonho, o império, cabeça, braço, de bronze, o corpo, as pernas, tudo aquilo ali representava um reino que depois ia suceder. E veio o Império Babilônio, depois o Império Persa prevaleceu, derrubou o Império Babilônio, que era a cabeça de ouro que representava ali Nabucodonosor, para se cumprir a escritura. O Império Persa, onde está inserido aqui o Daniel, para depois vir o Império Persa, louvado seja o nome do Senhor. E naquele tempo, quando as pessoas que estavam era sendo cativa ali naquela cidade pelo Império Babilônio, esse Império Médio Persa não tinha costume de aprisionar ninguém, irmãos. Observe, não tinha costume, diferentemente dos babilônios. Os babilônios pegavam o povo, as nações, queimavam ali, traziam os escravos para ser escravo seu, e ali os melhores ali ele colocava ali para ser realmente trabalhar no seu reino, estar como governador, como pessoas, prefeitos ali, os melhores, mas ficava ali como se fosse obrigado. Mas é interessante que os médios persas, ele dava carta de, como nos tempos de hoje, a forria de a pessoa voltar para a sua terra natal. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, a pessoa voltava para a sua terra natal, a pessoa não era escravo, mas no entanto ficava como se fosse ali dominado pelo Império Persa. Louvado, de certa parte ficava aprisionado, mas não era obrigado a ficar naquela terra onde o povo de Deus ele ficava ali e não podia voltar para a sua terra natal. E Daniel ali
depois que o Médio Pérsia, o rei do Médio Pérsia, chegou, predominou, e ali Daniel foi diferenciado, e o rei, ele sempre colocou pessoas para estar na frente para ali. O rei não pode tomar conta de todas as províncias, se não por pessoas que estão sendo representadas. E ali viu uma excelência na pessoa de Daniel, e colocou Daniel não como presidente, observe, não como presidente, mas como príncipe. Diz a leitura que levantou 3 príncipes e presidente para estar ali, para ali prestar conta ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Os presidentes ficavam naquela localidade, certa região, prestava conta aos príncipes, e os príncipes prestavam conta ao rei. Eram 3 príncipes. Desses 3 príncipes, Daniel era um deles. Que versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguisse desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Irmãos, observe que o rei já está pensando de colocar Daniel sobre todos os reinos. Quem era Daniel? Daniel, irmão, era um homem de Deus. Aleluia. Daniel, ele foi cativo da Babilônia. Depois da Babilônia, ele já não tinha mais a obrigação de ficar ali como cativo, mas ele permaneceu ali, servindo, trabalhando ali no Médio Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor, como príncipe. Que Deus ele faz assim, que Deus honra assim. Mas interessante que o rei também levantou 2 príncipes fora Daniel, para constituir sobre todas as províncias ali, e os presidentes para reportar ali, passar assim, o que ocorreu para os príncipes, e os príncipes passaram para o rei. Mas é interessante que Daniel se destacava, ele tinha um espírito excelente. Observe, e quando você, irmão, é um crente lavado, remido pelo sangue de Jesus, tem o Espírito Santo na sua vida, você começa a não andar por vista, irmão, não fazer por vista, mas por fé. Aleluia. Mas você está trabalhando na empresa, não precisa realmente ser fiel ao dono da empresa, não precisa ser realmente fiel quando você estiver trabalhando numa padaria ali, botando as quantidades de pão ali, porque o dono da padaria é rico, irmão. Mas o nosso compromisso é de ser fiel a Deus, e o nosso chefe, o nosso patrão, que é constituído por Deus, que Deus manda a gente honrar. E Daniel honrava, e Daniel se destacava. Daniel era diferenciado, e o rei Dario pensou de constituir como sobre todos. Irmãos, aí quando se levanta uma proposta dessa, alguém não quer, irmão, que Daniel venha querer se destacar. Alguém não quer ver você se destacar. Alguém não quer ver você subir mais uma cadeira, mais um degrau a mais. Por quê? Porque para ele quer que você fique parado, que você fique do mesmo jeito, e ele possa subir em cima de você, e possa galgar e ser mais do que você. Aleluia. Mas o Deus que está no céu, que contempla tudo, que sabe de tudo, ele revela o oculto e o escondido ao homem. Louvado seja o homem que teme ao Senhor. E aqueles homens chegaram diante do rei, irmão, com um jeito, se a gente for falar aqui do jeito do Brasil, o jeito brasileiro, aquela conversinha, o jeitinho brasileiro. E chegaram e disseram: rei, faz um edito, rei. Observe, quem eram essas pessoas? Os 2 príncipes, que eram 3 príncipes, os príncipes eram Daniel. Os 2 príncipes e os presidentes constituídos pelo rei levantaram um edito. Para quê? Para que ninguém, no período de 30 dias, não viesse suplicar a homem nenhum, nem a divindade nenhuma, a Deus nenhum, a não ser a Dario, o rei da Pérsia, por 30
dias, ó rei, fazer esse edito, rei. Tu faz esse edito porque eu achei interessante. Depois tu serve o sinete do teu anel. E o rei, irmãos, achou interessante, porque a vaidade, irmãos, né? A vaidade, ele já era rei, não precisava disso. Mas os seus bajuladores, bajulando, para que naquele período de 30 dias alguém fosse aconselhar ou buscar alguma informação, não há sábio nenhum, a não ser o rei da Pérsia, e não orar a Deus nenhum, a não ser buscar uma orientação, o rei da Pérsia. E o rei achou interessante e assinou. Só que o rei amava Daniel, na pessoa de Daniel, gostava muito de Daniel, que Daniel era um homem temível. Parece que eu estou vendo esse Daniel no dia de hoje. Era um homem, quando Dario falava, irmãos, Daniel trazia, Daniel, você traz o relatório, pois não, meu rei. Daniel trazia um relatório, e ali trazia, irmãos, do relatório algo que podia aumentar isso, o rei ficasse à vontade, trazia além do relatório. Isso agradava, irmãos, eu posso até ver ali, isso agradava realmente ao rei, que ele se destacava, porque fazia um relatório completo, irmão, um relatório ali bem contundente, ponto por ponto, diferenciado dos demais que traziam de todo jeito. E Daniel se destacava, diz que o rei pensava constituir como sobre todos os demais, e isso levantou uma pontinha de inveja. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a inveja é a podridão dos ossos, né? A inveja, o poder, muitas vezes a pessoa quer ter, quer ser, irmão. Quanto mais tem sede de poder, de querer ter, irmãos. Mas a gente sabe que o poder verdadeiro só que tem é Deus, de dar e de tirar. Louvado seja o nome do Senhor, de dar saúde e tirar a saúde do homem, porque Ele é Criador, Ele não é criatura, Ele faz tudo como lhe apraz. E o povo queria arrumar fazer uma arapuca para Daniel, louvado. E interessante que esse edito foi colocado, e Daniel soube deste edito, mas Daniel não deixou de se intimidar pelo edito que os homens tinham colocado, porque Daniel tinha um compromisso. Ele não orava por orar. Diz que ele orava 3 vezes com a janela aberta ali de fundo para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele orava. Ele não orava para orar, para mostrar para os outros. Diz que ele entrava no seu quarto e fechava a porta. Sabe por quê, irmão? Porque a oração é você conversar com Deus. Por mais que você já tenha uma eloquência, por mais que você tenha um jogo de palavra, tá certo? Na parte de falar, mas Daniel, ele era simples, ele não precisava mostrar nada para ninguém. A sua intimidade era com Deus. Ele entrava no seu quarto e fechava a porta. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus adversário não gostava dessa atitude, fizeram uma armadilha, porque disseram: olha, a gente já procurou de procurar tudo o que Daniel podia errar, a gente pega ele ali no erro dele, mas ele a gente não conseguiu de maneira nenhuma encontrar uma falha em Daniel, a não ser a gente possa conseguir algo contra a lei do Deus dele, né? Do Deus dele, ele está buscando. Foi o que fizeram. Aqui detalhe, a gente faz um edito, porque se Daniel vier ali orar, a gente faz um edito para ninguém, naquele período ali, buscar conselho a ninguém, a Deus nenhum, por 30 dias, porque ele sabia que Daniel sempre estava orando, e queria uma certa maneira de destruir e tirar Daniel do seu caminho. Sabe por quê, irmão? Porque o crente incomoda. O crente, ele é luz. Quando ele chega para brilhar. E tem gente que está incomodado com o brilho da tua luz. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava incomodado por não ser príncipe. E ele não ia colocar ele para ser sobre todo o demais. Aí acabaram de matar. Vamos fazer uma arapuca para ele. A gente arma. Eu tenho certeza que ele vai buscar o Deus dele. E a gente pega na boca do buquista e manda para o rei. Porque, e o verso final, e aquele que desobedecesse, jogasse na cova dos leões. E disse que o povo fez, o rei achou até interessante, né?
Porém, período de 30 dias, ninguém buscasse entidade nenhuma, Deus nenhum, a não ser buscar o conselho, né? A orientação do rei Dário. Ô irmão, o homem natural, ele gosta disso, do seu ego, né? De promover, de mostrar, de ser. Parece que eu estou vendo no dia de hoje, tá? Dario sentado assim, tá certo, eu acho interessante. Pegou o cimento e ele mesmo assinou. O senhor não, todo carimbou, ele carimbava ali o cimento, quando era carimbado, o rei falou, não podia voltar atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que quando aconteceu o fato que quando o rei selou e colocou sobre toda a província, o povo está assim, Daniel viu, e Daniel não se deixou intimidar. Daniel não estava na província por estar ali gozando de um cargo ali de príncipe, de maneira que não estava ali trabalhando, mas servindo e procurando oportunidade para mostrar que um judeu crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele faz diferença em envolver para que pudesse ganhar aquelas vidas para o Senhor. Eu vejo assim, aleluia, porque não justifica que um judeu está distante da sua terra natal, mas ele tem um propósito de mostrar luz, aleluia, como Paulo também teve a chamada de pregar para o gentio. Louvado seja mesmo assim Daniel, tem um papel, um compromisso de ali de mostrar, de ganhar aquelas almas através do seu testemunho de vida para o Senhor nosso Deus. E aquele povo, quando reparou, viu Daniel orando, irmãos, parece que eu estou vendo o rei chegar, rei, acabamos de pegar alguém que quebrou o juramento, alguém que quebrou o teu edito, rei. Daniel, ele estava orando ao Deus dele que não podia. Aí o rei, parece que eu estou vendo, esqueci de Daniel. Irmão, Daniel era uma pessoa que ele atraía as pessoas perto dele. Observe que o rei, quando soube que Daniel foi pego orando ao Deus dele, ele se esqueceu de Daniel. Se ele soubesse, irmão, aleluia, que atingir Daniel, com certeza, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que o rei Dario, apesar de ser um ímpio, mas era um homem que via temor ao Deus de Daniel, que temia. A gente viu que Deus levantou quem para libertar o povo da Babilônia, levantou, né, o ungido Ciro, levantou, né, o ungido Ciro, depois de Ciro veio Dario, e assim foi sucessivamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, irmãos, que tudo tem a permissão de Deus, e teve a permissão também do Senhor, acredito assim, e o rei ali passa por despercebido que Daniel era crente, que Daniel orava 3 vezes ao dia, e Deus ali fez a Daniel naquele momento ali, o rei passa por despercebido para acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles que se levantam contra você, Deus vai tomar frente, Deus vai fazer, Deus vai descer, vai fazer descer a cova. Aqueles que estão preparando cova com você, eles que vão cair na cova. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o rei, quando percebeu, já tinha lá e não podia fazer mais nada. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas Daniel, irmãos, Daniel temia ao Deus que fez o céu e que fez a terra. Aleluia. E no versículo 13: então respondeu e disseram diante do rei: Daniel, que os teus transportadores de Judá não têm feito caso de ti, ó rei, nem tu teu dedito assinaste ante 3 vezes por dia a sua oração. Ainda ante 3 vezes ao dia orava a sua oração. Os acusadores, ou seja, ele nem busca Deus, e não quer que você venha buscar Deus, mas o sangue de Jesus tem poder, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Daniel não deixou se intimidar pela voz do opressor, pela voz do diabo, que o diabo usa as suas ferramentas, e Deus também usa dele nesta noite para falar da sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor para todos. E ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. Ficou muito penalizado. Irmão, quem está na cadeira de destaque, irmão, está bom demais, só mandar, irmão. Aleluia.
esse homem ele tinha um valor, irmão. Esse homem ele tinha uma virtude, esse homem ele tinha um diferencial, a sua vida era diferente, irmão. Que a alma daquele rei amava Daniel, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque Daniel era um homem de Deus. Daniel era um homem ali, irmão, que ele brilhava, que ele atraía as pessoas perto dele. Não é aquele homem que afastava as pessoas estando dele. Daniel atraía, que o rei diz no versículo: e quando então, rei? Negócio que diz, versículo 13: ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, e trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que há uma lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. O rei queria mudar, aleluia, o próprio edito dele. O rei, ele foi ali envolvido, inserido ali, irmão. Alguém pegaram, fizeram realmente uma chacotinha ali, um arrumadinho, e ele nem percebeu ali, quando viu, assinou com o senhor, sinei com o seu anel, ele já estava assinado, e não podia voltar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles, versículo 16: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Observe, irmão. Agora Deus permite, não estou dizendo que Deus usou a boca do ímpio, viu, irmão? Esse negócio, Deus é santo. Deus abriu, Deus permite que o ímpio falar, o ímpio testificar, porque viu as maravilhas de Daniel. Tinham visto que Daniel era um homem de Deus, que Daniel interpretava o sonho, interpretou o sonho da Nabucodonosor, tinha feito maravilha. Então ele disse: um Deus, diz assim. Então o rei ordenou, e que diz assim, disse o rei, disse assim, versículo 10, diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova do leão. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aquele ímpio, o rei, era um rei medo persa ali ele não era cristão, mas tinha um temor, porque já viu o temor da parte de Ciro, que Deus levantou Ciro, esse temor também passou para o coração de Dario, e se o Deus que tu serve, ele vai te livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu estou vendo aquela cena, Daniel sendo levado pelos seus algozes para a cova do leão. Peraí, olha, Daniel, eu quero te dizer, o Deus que tu serve, ele vai te livrar da cova dos leões. Aleluia. Deus faz assim, irmão. Deus permite assim, irmão, que o rei venha ali confirmar que Deus vai livrar, que Deus vai entrar com Daniel na cova. Se alguém colocou você na cova, você não vai entrar só não, porque Deus vai entrar com o anjo e vai dar livramento. Deus livra. A Bíblia diz: com o anjo no Senhor acampa ao redor do que eu tenho e o livra. Bendito seja o nome do Senhor. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente fala em pedra, irmão, foi posto uma pedra na boca da cova. A pedra, irmão, muitas vezes a pedra para atrapalhar, é a pedra de tropeço, é a pedra para que você não possa avançar, porque tem uma pedra. Agora só que essa pedra agora foi colocada numa cova, na porta da cova, para que Daniel não pudesse sair. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, Deus, ele não muda, nem sombra, nem variação. Ele tem sido fiel no passado e continua sendo fiel também no dia
de hoje. Talvez você possa estar pensando, Senhor, e agora como é que vai ser? Me fizeram arapuca, me jogaram na cova. Podem te jogar na cova como jogaram José no poço, mas eu quero te dizer, Deus está trabalhando. Através dali você vai ser transportado e vai levantar você como grande, como uma grande serva dele, porque ele trabalha na mínima coisa. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. E a pedra foi posta na boca da caverna, e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Observe-se, na cova, selou ali, sei lá, não sei se alguma coisa que botou lá, feito uma resina assim, para depois, sei lá, se ninguém podia ali, estava selado, ele tem o selo do rei e dos demais também que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Você crê que pessoas que cometeram algo contra você, como é que eu posso dizer? Na maneira de querer ofender, foi porque alguém falou e aquela pessoa se precipitou por palavra e falou, e de repente aquela pessoa se arrependeu porque viu que aquela pessoa não tinha culpa, né? E essa pessoa, ela vai estar intercedendo por você, essa pessoa vai até jejuar por você. Mas como é que pode, irmão? Deus faz assim. Amém. Deus faz assim. Um rei jejuar por um judeu, Deus faz assim. Você está se dando a servir um Deus grande, irmão. Um Deus que, como Deus devia mandar os diretamente aí para falar do Daniel lá, era um servo de Deus mesmo. Diz que o Deus, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E não dormiu. E não dormiu, preocupado com quem? Com você. Aquela pessoa que talvez não está assinando uma boa, não percebeu, foi justa com você, e o sono Deus tem tirado porque cometeu assim, algo contra você sem perceber, e depois que quando mandou já era, e quando soube era você, e Deus está contemplando, e aquela pessoa está inquieta, irmão. Aquela pessoa não consegue dormir, aquela pessoa estava até jejuando para tudo dar errado, né? Que o leão não vem ali, e aquela pessoa possa sair realmente sã, né, irmão, daquele lugar. Jejuou e estava ali, irmão, à noite, e o sono dele foi tirado por um homem de Deus, um homem que temia ao Senhor, e pela manhã cedo se levantou e foi com quem, irmão? Com pressa. O rei foi com pressa, não para ver a desgraça, mas sabia que o Deus que Daniel o servia podia livrar da boca do leão. Foi com pressa a cova do leão, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu mutuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei, e o rei: vive para sempre, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque fui achado em inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente percebe o cuidado de Deus, irmão, com o seu povo. Parece que eu estou vendo, vamos conjecturar que Daniel naquela cova estava lá, aqueles leões bonitos, irmãos, ali. Quando viu Daniel, o anjo chegou, vai todo mundo jejuar. Aleluia. Fecha a boca. Quem está aqui na cova aqui é o meu servo. Ninguém vai abrir a boca, ninguém vai demorar. Vai hoje, o rei está jejuando, vocês também vão jejuar hoje.
banquete. Vai ser agora esse aqui não, o banquete está chegando. Mas vocês vão jejuar. Por isso é que vocês vão jejuar. E tem mais, você não vai dormir nessa chão aqui não, né? Vamos conjecturar aqui. Daniel, aproveita esse leão, faz um almofado, faz um travesseiro, faz uma cama. Podemos até conjecturar assim, Daniel, parece que eu estou vendo, irmão. Aí ele virou a amiga assim, pela fé, dormiu em cima do leão, conjecturando assim, pela fé dele, irmão. Dormiu assim realmente em cima do leão. Louvado seja, irmão, porque o anjo determinou, vai jejuar também. O rei está jejuando, vocês vão jejuar, ó, boca toda fechada. E pela manhã cedo, Daniel ali alegrou o coração do rei e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhes ligavam todos os ossos. Observe, não tinha nem chegado na cova. Os leões tinham o que, irmão? O anjo tirou o jejum dos leões e começaram a esmagar até os seus ossos. Foi colocado mulher e filho. Sabe por quê, irmão? Porque praga, raça ruim, tá certo? Tem que ser exterminada, né? E o rei não queria deixar se aumentar, não. Sabe por quê? Porque tem aquele negócio de matar o pai, deixar a mulher, deixar o filho como eles vinham ali, levantar um atentado contra o rei, mandava matar toda a família. E não era assim? Mandou matar toda a família. E Dani disse que antes dele chegar na cova, ele já foi lá pulando e ali, magalhando. E o nome do Senhor foi glorificado. E Daniel não teve dano nenhum. Sabe por quê, irmão? Porque Daniel confiou. Daniel foi encontrar nele inocência. E Deus também vai encontrar em você inocência. Se você anda com sinceridade para com Deus, Deus vai te livrar. Deus vai te ajudar. Deus não vai permitir que mal e praga nenhum chega na tua casa, na tua tenda, em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.